E quando ele reparte o pão, ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. E também ele entrega um dos 4 cálices na mão dos discípulos e reparte com eles, para que eles bebam, para celebrar a Páscoa. Só que Jesus, semelhantemente, ele toca em outro cálice. Só que este outro cálice que Jesus toca, pastor, como eu disse para você, foi o cálice lá no Egito, o cálice da libertação, que Deus arrancou o povo do Egito, o segundo cálice. Só que Jesus, ele diz dessa forma: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E naquele momento que Jesus diz isso, era normal, ou melhor dizendo, até hoje é comum entre os judeus ortodoxos celebrar a Páscoa com os 4 cálices. E quando eles celebram a Páscoa, eles fazem menção ali do Hagadá. O que é isso, irmão Diego? Eles lembram para a sua geração posterior do feito que Deus fez pelo povo de Israel, arrancando ele com mãos fortes do Egito, para adentrar na terra prometida. Preste atenção, pensa muito bem, que tu vai ir longe nessa mensagem, tu vê que coisa poderosa. Só que Jesus, pastor, ele fez algo que nenhum judeu faz. Por quê? Porque os judeus, eles celebram a Páscoa e toma ali o vinho, o cálice. Só que no segundo cálice, Jesus levanta da mesa, e Jesus chega até um certo lugar e começa a louvar um hino. Ele não falou o Hagadá, ele começa a louvar um hino, e não se sabe que hino foi esse que ele louvou. Só que dali Jesus, ele se aparta, ele fez algo que nenhum judeu fez. Jesus saiu da mesa e foi sentido ao prenúncio profético que estava sobre a vida dele, que era, primeiramente no Getsemane, orar. Só que Jesus, ele pede algo: Deus, me dê aquela glória que eu tinha no início, antes da fundação do mundo. Só que quando Jesus, ele vai para o Getsemane, a Bíblia diz, preste atenção nisso aqui, no capítulo 14 de Marcos, verso de número 36, Jesus, de uma forma carinhosa, ele fala assim: Abba, Pai. A palavra Abba, Pai, é uma forma carinhosa de falar com Deus: Pai, tudo para ti é possível, afasta de mim este cálice. Só que Jesus, quando ele diz afasta de mim este cálice, ele lembra Alamandore Candarai Abandou. Quando ele diz afasta de mim esse cálice, primeiro ele anuncia: tudo para ti é possível, porque para Deus nada é impossível. Só que ele lembra que existe algo para Deus que é impossível e tem que se cumprir. Por que Jesus diz afasta de mim este cálice, Pai? Só que no momento ele lembra que o cálice que diz respeito à ira, era ele que teria que tomar. Por quê? O terceiro cálice: com braço estendido te resgatarei. Diferente de mão estendida, que é singular para uma pessoa, mas com braço estendido, braço estendido não é singular. Braço estendido não é para uma pessoa. Braço estendido não é para alguns e para outros não. Braço estendido diz respeito à universalidade, ou seja, toda a humanidade. E Jesus sabia que ele teria que tomar o terceiro cálice assim, ó, com braço estendido. E é por isso que ele lembra e fala com o Pai: contudo não seja feito a minha vontade, mas sim a sua, porque ele vê neste momento algo que é impossível para Deus. O que é impossível para Deus? Não existe nada impossível para Deus, no sentido de fazer. Mas eu descobri, pastor, que no sentido de sentir, existe algo impossível para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser.
mas ele não consegue deixar de sentir um sentimento que ele sente por você eternamente. Que sentimento é esse? Amor. Porque eu nunca vi em nenhum lugar da Bíblia dizer que Deus deixou de amar em alguém, e a maior prova de amor se resume em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, na tradução original, que não poupou seu filho. Quando ele pediu, afasta de mim, Deus não poupou, para que todo aquele que crer nele se arrependa e tenha vida eterna. Independente do que tu faz, independente do que tu é, independente da vida que você está vivendo, existe um sentimento no coração do Altíssimo, existe um sentimento no coração do Onipotente, que esse sentimento é tão grande, esse sentimento é tão poderoso, que ele não poupou seu filho amado por causa do amor que ele sente por mim e por você. Entenda uma coisa: quando o diabo tentar chegar até você e dizer que você não é ninguém, que você não passa de nada, entenda uma coisa, guarda isso no teu coração. Você pode até não ser ninguém para as pessoas, mas você é alguém para o Altíssimo. Você pode até não ser ninguém para certo tipo de pessoa, mas você é alguém para o Altíssimo. Você tem tanto valor para o Altíssimo que ele não poupou o seu filho, que estava com ele na glória, por causa do amor que ele sente por mim e por você, e deixou ele tomar o terceiro cálice. A situação que Jesus entra naquele momento foi uma situação desesperadora. Por quê? Porque Jesus sabia o que ele iria enfrentar, e Jesus ficou tão desesperado. Eu digo desesperado não por medo da dor, do que iria acontecer com ele, mas por medo do que muitos de nós deveríamos ter medo: do afastamento da presença do Pai. Por quê? Porque o que afasta o homem do Pai, de Deus, é o pecado. Só que talvez tu está pensando: Diego, Jesus pecou. Jesus não pecou, mas por causa do pecado que era meu, que era seu, fez com que a presença do Pai se afastasse por um momento de Jesus. E é por isso que Jesus teme ali naquele momento, a ponto de soar gotas de sangue. A ciência denomina o que aconteceu com Jesus como o nome de uma doença chamada hematidroide. O que é isso? Teve um caso só na Itália depois de Jesus. É um momento que o ser humano fica tão desesperado, tão aflito, tão angustiado, fazendo com que os vasos sanguíneos no poro se rompa, culminando ali com suor misturado com sangue. Olha o que Jesus suportou por mim e por você, sendo Ele Deus, sendo Ele onipotente. Porque Jesus podia dizer: cessa isso, acaba agora, mas Ele preferiu suportar, Ele preferiu enfrentar o que foi preciso de Ele enfrentar. Tudo isso para que hoje você tivesse a oportunidade de se arrepender, de estar sentado aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus para a tua vida, e se lembrar que você está aqui hoje não foi por causa do seu mérito, mas sim por causa do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por você. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Jesus, Ele vai para a cruz, é traído por Judas, é preso como se fosse um criminoso, é levado para a cruz, que era a pior morte naquele momento. Naquele tempo era humilhante morrer de pendurado numa cruz, era visto como maldito. Só que Jesus, Ele foi para a cruz com braços estendidos, preparado para tomar o terceiro cálice, porque só Ele podia tomar o terceiro cálice. Só Ele, com braços estendidos, poderia salvar a humanidade. Levaram Jesus para a cruz. Naquele momento, quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz, já perto de Jesus entregar o seu espírito, Jesus, Ele teve sede. E nesta sede que Ele tem como ser humano, porque o corpo pede, Ele diz assim: sinto sede. Aí na hora que Ele fala que sente sede, um soldado pega uma esponja e mergulha no vinagre. Só que nós, quando vamos ver a tradução original, não é vinagre,
mas vinho azedo. E quando aquele homem toma aquele cálice, ou melhor, aquela esponja, coloca na boca de Jesus, é aí que João, capítulo 19, verso 20, Jesus dá o brado e diz: está consumado. Eu vou dizer de novo para você entender, guardar no teu coração, para tu ver a importância que tem essa palavra. Quando Jesus toma o vinho azedo, que diz respeito ao terceiro cálice, ele diz: está consumado. E como que ele estava? Com braços estendidos. Está consumado. O que Jesus queria dizer, irmão Diego? Ou diz: está pago. A dívida está paga. Porque a dívida não era de Jesus, a dívida era nossa, seres humanos, pecadores. Só que ele veio como um ser humano, entregou sua vida na cruz. E diz: está pago. Quando Jesus diz está pago, ele está dizendo para o Pai: Pai, a missão que eu tinha de fazer está feita. Os seres humanos já não estão mais debaixo do jugo do diabo. Os seres humanos agora têm o direito, a oportunidade de se arrepender, de ser lavado, de ser remido pelo meu sangue. E este sangue de Jesus que foi derramado na cruz é celebrado até hoje mediante a Santa Ceia do Senhor. Porque a Páscoa é um prenúncio do que sucederia, a Santa Ceia. Mas a Santa Ceia é o que te faz voltar lá atrás. Não é semelhante no tempo de hoje? Quando nós assentamos à mesa, celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós lembramos, crente cristão que conhece a palavra e o amor que Jesus sentiu por ele, lembra: eu estou tomando hoje o sangue, representando o sangue do meu Senhor que foi derramado na cruz. Eu estou comendo o pão, representando o corpo do meu Senhor que foi deslacerado por causa do chicote azorrague, que cortava, que arrancava pedaços das carnes dele. Eu estou celebrando a Santa Ceia hoje, porque o meu Senhor se despiu da glória dele lá na eternidade, veio como ser humano, foi afrontado, foi humilhado, foi esbofeteado, foi xingado, endemoniado, foi crucificado, para que hoje eu estivesse me lembrando, assentando na mesa e relembrando o que ele fez por mim, por causa do amor infinito que ele tem por nós seres humanos. E existe um grande significado na Santa Ceia do Senhor, e o grande significado é celebrar a morte de Cristo, o que ele fez por nós na cruz, o que ele deixou lá no céu por causa de mim e por você, o que ele suportou a afronta. Quem de nós aqui, seres humanos, tendo o poder que Jesus tinha, aceitaria a afronta e deixaria barato? Somente um verdadeiro lavado, convertido na presença de Jesus. Aí Jesus, passando-se ali 3 dias no calendário judaico, Jesus ressuscita, e ele vai se encontrar com os discípulos, e durante 40 dias Jesus é visto na terra. Só que antes de subir, Jesus disse algo para os apóstolos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus disse para os apóstolos, passou 40 dias, Jesus ascende ao céu, volta para o seu lugar de origem, e a Bíblia diz que foi dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Por quê? Porque lá no início o homem tinha poder sobre toda a criatura e o domínio da terra. Só que quando o homem cai, peca, ele perde esse domínio. Só que Jesus, o segundo Adão, ele vem e toma de volta esse domínio. A Bíblia diz que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Jesus sobe ao céu. Só que ainda tem o quarto cálice, que é o cálice do louvor.
o que os discípulos perguntaram para Jesus? Existia ali uma disputa que existe no meio de muitos crentes na atualidade. Quem é o melhor? Quem é o maior? Quem canta mais bonito? Quem prega mais bonito? Quem faz melhor do que o irmão? Só que Jesus disse: o maior não é quem é servido, o maior não é quem acha que prega mais, conjecturando com os irmãos, o maior não é quem acha que louva mais bonito, o maior é aquele que serve. E Jesus disse desta maneira: o maior do reino dos céus, respondendo a pergunta dos discípulos, é aquele que serve. Só que Jesus, ele diz uma linguagem simbólica, porque não existe ninguém maior do que Jesus. Mesmo que você seja o servo que você é, ninguém vai ser maior no reino do céu do que Jesus. Ninguém. Tu vai entender o porquê. A resposta de Jesus é: o maior não é quem é servido, o maior é aquele que serve. Só que o maior, ele é Jesus. Independente do que nós somos, do que nós seremos, Jesus sempre será o maior, porque foi lhe dado o nome acima de tudo e de todos, foi lhe dado todo domínio no céu e na terra. Ele é o maior. Preste atenção. Jesus também faz uma promessa para os seus discípulos, que chegaria o tempo que nós assentaríamos na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino de Deus. O que Jesus disse no capítulo 26 de Mateus, verso de número 29: não beberei mais do fruto da vide, até que eu beba convosco no reino de Deus. Meu Jesus, alamando, orecandarai, abandou. Jesus disse que ele não beberia mais do fruto da vide com os discípulos, até que ele bebesse no reino de Deus com os mesmos. Aí Jesus sobe ao céu. Aí chega o tempo, a qualquer momento, que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Nós iremos ser arrebatados para encontrar com ele nos ares. De lá seguiremos com ele para a eternidade. Será ali celebrada bodas, e vai se cumprir a palavra de Jesus. Assentaríamos à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, e não só com eles, mas com o pastor Robson, mas com o obreiro que aqui se encontra, mas com esta igreja que foi lavada, que foi remida pelo sangue de Cristo. Só que tem um porém: se tem uma mesa, tem banquete. Se tem banquete, exige alguém para servir esse banquete. É neste momento que nós vamos estar lá na mesa dessa maneira, ó, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Preste atenção, os nomes que eu falei, com o pastor Robson, com esta igreja que foi lavada e remida, mas está faltando alguém. Preste atenção, quem está faltando na mesa? Quando tu pensa que alguém está faltando na mesa, vem ele com o quarto cálice. O maior é o que serve. Meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui, meu irmão. O maior é o que serve, vem ele com o quarto cálice. Não falei para você que eu daria o quarto cálice? E a igreja vai gritar: nós somos o seu povo. E ele vai gritar: eu sou o teu Deus. Aleluia, Deus. Mas para nós termos esse privilégio de ser participante da ceia que acontecerá no céu, na qual o noivo irá servir o quarto cálice, o cálice do louvor. Por que do louvor? Porque é o cálice que tu vai louvar a Deus eternamente. Lá não vai existir mais sofrimento, lá não vai existir mais morte, lá não vai existir mais angústia, lá não vai mais existir dor. Mas para você chegar até a este lugar e participar da mesa que está lá na eternidade, exige de nós fidelidade com esta mesa, exige de nós fidelidade com o Cordeiro, exige de nós renúncia, exige de nós se abster do Egito, exige de nós deixar as coisas passageiras, esquecer o velho homem. O velho homem foi sepultado, ficou para trás. Agora é o novo
novo homem que habita dentro de você. Gálatas 2:20, não vivo mais eu, o velho homem morreu, foi sepultado, mas Cristo vive em mim. Não adianta só estarmos aqui pregando, não adianta só estarmos aqui celebrando a ceia do Senhor, temos que estar em santidade, para nós sermos participantes do quarto cálice, que é o cálice do louvor, na qual o noivo próprio vai servir você, o maior é o que serve. Aí eu pergunto para você aqui nessa noite, eu vou fazer uma pergunta. Eu não sou dessa igreja aqui, eu não sou desta casa, mas eu tenho que fazer uma pergunta para você, meu irmão que está me ouvindo aqui nessa noite. Tu está apto para se assentar nessa mesa hoje? Porque Coríntios diz, aquele que se assentar indigno, é se assentar para a morte. Meu Deus, juízo de Deus. Eu vou perguntar mais uma vez, você responde. Tu está apto para se assentar a esta mesa hoje, para ser participante, para celebrar do sangue que foi derramado na cruz do Calvário? No tempo da atualidade, tudo é comprado com dinheiro, com ouro, com prata. Só que ele fez diferente. Não vou pagar ouro não, eu não vou pagar prata não, eu vou pagar algo muito mais valioso do que o ouro, do que a prata. Eu vou pagar com o meu sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. E é por isso que Ele nos dá esse privilégio de estarmos aqui hoje, meu irmão, celebrando esta ceia. Mas para nós celebrarmos, temos que estar apto. O que é apto, irmão Diego? É estar em santidade, com a vida aliançada com o Espírito Santo, com a vida reta nos caminhos do Senhor, com os pés firmados na rocha, dentro do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Se tiver um pouquinho fora assim, não participa não, que o juízo vem, tá? Se tiver com o pezinho um pouquinho fora do altar, não participa não, que o juízo vai vir sobre você. Porque isso aqui não é somente um suco de vinho, um pão feito na padaria. É um símbolo, simboliza o sangue que foi derramado na cruz, que foi muito valioso, o corpo que foi deslacerado. E para você que está apto a tomar essa Santa Ceia hoje, vamos regozijar nesta noite, nos alegrar e participar em plena comunhão. Mas quando você tomar essa ceia, quando você tiver com pão, com copo, com cálice na mão, lembra do sacrifício, lembra da cruz, lembra do sofrimento, lembra do terceiro cálice, que Ele suportou por causa do amor que Ele sente por mim e por você. Lembra de tudo que Ele passou para nós estarmos aqui hoje sentados, ouvindo esta palavra, glorificando e exaltando o nome do Cordeiro que vive e reina para todos sempre, porque Ele é digno de honra, de glória, louvor e adoração. Aleluia. Alabando, orecandarai, amando. E Ele está presente aqui hoje. Ele está aqui presente aqui hoje, juntinho conosco. E Ele está vendo nós participarmos dessa mesa. Nós iremos participar com plena comunhão. Mas antes de eu entregar o microfone, finalizei a palavra, eu quero fazer uma pergunta, que essa pergunta eu não deixo de fazer quando eu vou pregar em lugar nenhum. Tem alguém aqui nessa noite que se encontra afastado da presença de Deus, ou que ainda nunca aceitou o seu Salvador, que quer dar um passo para Ele aqui hoje? Lembra do que eu preguei aqui, meu irmão? Olha o amor, Salmo de número 105, o amor do Senhor, a misericórdia, dura para sempre. Sabe o que é durar para sempre? Tem infinidade, não cessa, não acaba, dura para sempre. E eu quero perguntar em nome do Pai, para finalizar, que já está tarde: cadê a primeira vida que é nessa noite, que é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Aceitar Jesus não é mudar da água para o vinho, não é se tornar um santo. Tem uma vida para Jesus aqui, ó. Está aceitando Jesus? Glorifique e exalta o nome de Jesus.